Olá, senhores, uma boa noite. Eu estou muito feliz, mais uma vez, por estar aqui, meditando na Palavra de Deus, juntamente com os senhores, falando aquilo que concerne ao reino e às coisas de Deus. Nós estamos aí findando, o mês de outubro. Hoje é 30 de outubro, meia-noite e 40 minutos. E lembrei-me que daqui a algumas horas, daqui a 24 horas, 23 horas e meia mais ou menos, nós estaremos aí comemorando uma data muito especial. Para aqueles que lembram, nós estaremos aí relembrando os 498 anos da Reforma Protestante ali na Alemanha, iniciada ali no ano de 1517, especificamente no dia 31 de outubro, quando o monge, ali o padre agostiniano Martim Lutero, ligado até então à Igreja Católica Romana, ele afixou ali na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, dando início ali a um movimento que ele jamais imaginara, um movimento que ficou conhecido mundialmente como Reforma Protestante, movimento esse que alcançou todos os rincões ali da Alemanha, estendeu-se para outros países e hoje é um movimento mundial. 500 anos após a Reforma Protestante, hoje os filhos da Reforma, podemos dizer assim, são milhões e estão espalhados por todo o globo Terra. E eu quero aproveitar para fazer um breve comentário acerca da Reforma e fazendo na sequência uma pergunta que um colega fez para mim esses dias. Eu dei-lhe alguns fatos e deixei que ele decidisse. E é o mesmo que farei aqui também neste breve comentário no nosso canal com os senhores. A pergunta é: 5 séculos de reforma se passaram. Será que hoje, 5 séculos após, precisamos de uma nova reforma? Ou está tudo bem com o nosso cristianismo? Estamos bem com Deus? A nossa liturgia, a nossa teologia, a nossa linha doutrinária, a nossa adoração, o nosso devocional com Deus está bem, a ponto de não precisarmos de uma segunda reforma nos dias atuais? Esta foi a pergunta que fez meu colega. Mas deixe-me ler aqui, na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, no capítulo 3, ali no versículo 16 e 17, antes de adentrarmos especificamente no assunto. Eu vou ler aqui na Bíblia de tradução de Almeida, Revista e Corrigida Fiel, e os senhores leiam aí na tradução que estiver à vossa disposição. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que está escrito assim: Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Primeiro, deixe-me dizer algo. Ao fazer estas postagens, estas reflexões, eu não tenho intuito aqui de atacar, nem de ofender qualquer linha doutrinária, qualquer igreja, qualquer linha de interpretação. Meu intuito aqui é apenas expor
aquilo que Deus pôs ao meu coração. Como homem de Deus, como atalaia, como estudante da Bíblia Sagrada, dentro da minha limitação, eu quero expor aquilo que Deus pôs ao meu coração para que a igreja cresça, seja amadurecida cada dia mais, ouvindo e absorvendo o conteúdo sagrado e puro das Sagradas Escrituras. Porque eu acredito que nós estamos no tempo do fim. Acredito piamente que nós estamos aí nos últimos segundos da igreja na terra. E é momento de nós cada dia mais nos prepararmos, olharmos para as Escrituras, conhecermos aquilo que Deus quer para nós, para que no momento em que o nosso Senhor tocar a trombeta do arrebatamento, nós possamos estar prontos, preparados para subir ao encontro do Senhor. Então, como um mensageiro da palavra de Deus, eu sinto-me na obrigação, reconhecendo os meus limites, de transmitir de todas as formas disponíveis aquilo que eu sei, aquilo que Deus me deu, para que a igreja cresça no conhecimento e na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como vimos dizendo, vamos voltar ao nosso assunto. Estamos nos aproximando de um dia importantíssimo na vida da Igreja de Cristo, no Brasil e no mundo, a comemoração dos 498 anos da Reforma Protestante, orquestrada ali pelo monge agostiniano Martinho Lutero. Eu acredito que todos devem conhecer o cenário que se desenvolvia naquela época na Alemanha e no mundo de então, dentro do âmbito religioso, quando a Igreja Católica naquela época, ela dominava todos os rincões, todas as vilas, todas as aldeias, de uma forma quase que monárquica, podemos dizer assim, né? Ou até mesmo, talvez até quase que ditatorial. A igreja ditava as regras, ditava as normas de conduta para a sociedade e até mesmo para os reis da época. E ela não era questionada de maneira nenhuma. Ninguém se atrevia a questionar a autoridade do Papa e a autoridade da Santa Igreja Católica Romana, como se dizia na época. Alguns homens que ali se atreveram a questionar alguns dogmas que a igreja havia criado, que a igreja havia imposto a ferro e fogo sobre a vida dos seus fiéis, eles tiveram um fim terrível, né? Homens como Jerônimo de Praga, homens como Jerônimo Savonarola, ali que foi conterrâneo do grande pensador Maquiavel, que morreu, né? Teve a sua vida ceifada porque se opôs aos ditames ali da Igreja Católica. Homens como João Hus, na Boêmia, que ali por volta de 1400 também deu a vida porque se opôs contra a imposição da Igreja Católica Romana. Enfim, todos aqueles que se opunham à Igreja naquela época eram sistematicamente calados, silenciados de uma forma ou de outra, pela intimidação, pela ameaça, pela bajulação, enfim, a igreja sempre encontrava uma maneira de silenciar os queixosos, os discordantes, aqueles que não estavam de acordo com os dogmas e imposições da igreja eram calados a ferro e fogo. Martinho Lutero formou-se, foi ordenado padre, mas ele sempre foi um padre um pouco diferente, um padre mais voltado à pesquisa, ao estudo das Escrituras, a questionar, a pensar, a discutir. E fazendo isso, ele começou a perceber que alguns dos assuntos ali tratados na igreja não convinham, não condiziam com aquilo
que defendia as Escrituras Sagradas. Assuntos como purgatório, defendido pela Igreja Católica Apostólica Romana, assuntos como as indulgências, que tão veementemente outro pregador de nome John Tetzel defendia ali pelos arrabaldes, pelos aqueles arredores, defendiam que as pessoas teriam que fazer obras de caridade, doar dinheiro, doar bens para a Santa Igreja, e mediante essas obras, Deus perdoava qualquer pecado que eles houvessem cometido. Eles eram automaticamente salvos mediante as suas doações. Ou seja, para eles o sangue de Cristo, o sacrifício vicário do Filho de Deus na cruz, não tinha valor, era irrelevante. O que tinha valor mesmo era o que se depositava no caixa. O dinheiro, a contribuição, a doação que o fiel fazia para a igreja. Ou seja, a pessoa poderia, dentro da linha de raciocínio da Igreja Católica da época, exposta por John Tetzel, a pessoa poderia ser um adúltero, né? Viver aí numa vida de poligamia, né? De bigamia, de poligamia, viver com 2, 3 mulheres, ser um adúltero, de repente até ser um homicida, um assassino, enfim. Ele poderia cometer qualquer pecado, desde que ele contribuísse e ajudasse a igreja com determinados valores e doações, a salvação dele estava garantida. Esta era a linha de pensamento da igreja. E Lutero discordava dessa linha de pensamento. Lutero não estava de acordo com essas interpretações. E ele criou ali 95 teses, 95 defesas da igreja, porque ele imaginava que todas essas coisas estavam acontecendo sem que o Papa tomasse conhecimento, sem que Roma tomasse conhecimento. Para Lutero, ele não imaginava que a igreja diretamente estava envolvida com esse tipo de ardil e com esse tipo de artimanha. Então, quando ele desenvolveu aquela defesa da doutrina da santidade da igreja, ele imaginou estar defendendo o Papa, defendendo a santidade da igreja. E ele cria ali as 95 teses, afixa ali na porta da igreja de Wittenberg, que era assim que se fazia na época, afixavam aquelas teses, e as pessoas inteligentes, as pessoas intelectuais vinham e discutiam aqueles assuntos até chegar em um denominador comum. Então Lutero coloca aquelas teses para que fosse discutido aquele assunto, para que aquela questão fosse dirimida. Mas o que Martinho não sabia é que, na verdade, toda aquela miscelânea de costumes e de dogmas haviam sido implantados justamente com o núncio, com a ordem, com o aval do Papa na época. E quando chega ao conhecimento do Vaticano que Lutero está agindo daquela maneira, automaticamente Lutero é perseguido, ele é excomungado, ele é perseguido e ele é chamado para responder em uma audiência em Worms pelos seus crimes, segundo